Bora, olha só. Agora a parte de anatomia e fisiologia humana. Olha só. Aqui a gente trabalha todos os sistemas do nosso organismo, tá? Sistema nervoso, digestório, respiratório, circulatório, excretor, reprodutor, tá? A questão número 1, ela é uma questão que vai estar relacionada a uma fisiologia integrada. Ou seja, as informações que a gente precisa extrair dessa questão, a gente precisa lembrar de sistema excretor, sistema imunológico, sistema digestório, tá? Tá tudo interligado. Aqui eu tenho uma tabela que mostra os resultados de um exame de urina de 3 pacientes. Aqui eu tenho os valores de referência de todos esses metabólitos aqui, proteínas, glicose, hemoglobina, leucócitos e cristais de cálcio. Os valores de referência indicam o que é esperado encontrar no exame de uma pessoa saudável, tá? Que é, no caso, tudo estar ausente. O João, ele tem a presença de cristais de cálcio na urina, a Maria tem a presença de glicose na urina e o Carlos tem a presença de leucócitos. E aí aqui a questão dá 3 possíveis diagnósticos para esses 3 pacientes e a gente precisa, de acordo com o resultado dos exames, indicar qual o diagnóstico para cada paciente, tá? O que a gente espera observar no exame de urina de uma pessoa que tem infecção urinária? Se tem infecção, significa que aquela pessoa está acometida por algum patógeno, uma bactéria, né, algum corpo estranho. Em processos infecciosos, eu vou ter a ação de uma célula sanguínea, que é a chamada célula de defesa, que são os leucócitos. A gente tem toda uma gama de classificações de leucócitos. Cada leucócito classificado, ele vai ter uma determinada função na resposta imunológica. Eu tenho o leucócito que é o apresentador de antígenos, eu tenho o leucócito que vai produzir os meus anticorpos, eu tenho o leucócito que vai fagocitar aquela bactéria, tá? Mas a presença de leucócitos em excesso em um exame de urina ou em um exame de sangue é o que caracteriza a presença de alguma infecção, tá? Então, quem é que vai ter infecção urinária dos 3 pacientes? O Carlos, que tem a presença de leucócitos na urina. Diabetes. O que é diabetes? A diabetes é uma disfunção hormonal do hormônio insulina que tem a função de atuar no metabolismo da glicose. A insulina controla as taxas de açúcar sanguíneos. Ela tem a função de ir lá capturar todo o açúcar que está em excesso, mantendo um equilíbrio osmótico do meu sangue. Quando eu tenho diabetes, de maneira geral, a grosso modo, porque existem classificações de diabetes, eu tenho deficiência na síntese do hormônio insulina. Se eu não produzo insulina para ela regular as taxas de açúcar no meu sangue, eu vou ter excesso de açúcar sanguíneo. E qual é a estratégia do meu sistema excretor, já que eu não tenho um hormônio para poder conseguir controlar isso? O que o meu sistema excretor vai fazer? Ele vai tentar eliminar esse excesso de urina. Por isso que pessoas que têm diabetes urinam tanto. Porque já que tem deficiência de insulina, a estratégia do meu rim é filtrar o excesso de açúcar e eliminar na urina, tá? O que é a base do meu açúcar? Glicose. Glicose é a unidade formadora dos meus açúcares. Então, se a pessoa tem glicose em excesso indicada em um exame de sangue ou um exame de urina, a pessoa tem o quê? Diabetes. E quem é? Maria. Maria. Por fim, o João, ele tem cálculo renal, por quê? Porque ele tem a presença de cristais de cálcio. Cristais de cálcio, eles só aparecem na minha urina quando a minha urina está muito concentrada. Ou seja, para eu evitar o acúmulo de cristais de cálcio, eu preciso ingerir muita água para diluir a quantidade de minerais que estão presentes no meu filtrado, tá? Então, cristais de cálcio em excesso indicam uma pessoa que ingere pouca água de maneira geral. 2. Uma pessoa apresentou cálculos na vesícula biliar necessitando de sua retirada. Dessa forma, o paciente terá dificuldade no metabolismo D. O que é a função na minha vesícula biliar?
O fígado produz uma determinada substância que é a bile. A bile tem a função de emulsificar gorduras. A bile não é uma enzima digestiva. Ela não degrada nenhum nutriente. Ué, ela não é uma enzima tipo, que mais potente. Ela atua, ela faz diminui para outras enzimas virem. Ela emulsifica a gordura. Ela age como um detergente naquela gordura para que aí sim as lipases possam vir. Não é a mulher. Por exemplo, a gente tem uma panela engordurada. A gente precisa de detergente para conseguir lavar aquilo, porque a água não vai conseguir tirar gordura. Por quê? Existem substâncias que são polares, substâncias que são apolares. Lembra que semelhante dissolve semelhante? Vocês viram isso na química. Semelhante dissolve semelhante. Substância polar dissolve substância polar. Substância apolar dissolve substância polar. Qual a característica de polaridade das gorduras? Apolares. O detergente, ele é o quê? Anfifílico. Ele é tanto polar quanto apolar. Ele tem as duas extremidades na molécula. Então, quando eu coloco o detergente na minha panela engordurada, a porção apolar do detergente interage com a gordura. E a porção polar interage com a água que leva aquela gordura embora. É isso que a bile faz. As enzimas que vão degradar a gordura não conseguem degradá-la por conta da característica polar. Então, a bile vem, emulsifica a minha gordura, envolve ela e torna ali um sítio ativo para que as lipases venham degradar as moléculas de gordura, tá? Mas a vesícula biliar, ela não vai produzir a bile. A vesícula biliar armazena a bile. O fígado vai produzindo, vai jogando para a vesícula biliar e no momento da digestão de gorduras, todo aquele conteúdo da bile que está ali acumulado na vesícula biliar é liberado. E aí eu consigo ter uma boa digestão daquela gordura. Quando eu retiro a vesícula biliar, eu não deixo de produzir bile. O fígado continua produzindo bile, mas eu não tenho mais aquela reserva de bile para quando eu ingerir muita gordura, por exemplo. Eu vou tendo dificuldade de digerir aquela gordura. Por isso que às vezes uma pessoa que retirou a vesícula biliar, ela tem aquelas fezes bem engorduradas, porque não deu tempo do processo do trato digestivo, daquela pouca bile que está sendo secretada, digerir aquele total de gordura que a pessoa ingeriu, tá? Então, será que o que eu vou perguntar aqui agora, não sei se é resposta da... Eu tive uma prima que teve problema na urina, estava liberando muita proteína pela urina. Proteína. Ela estava tomando um remédio que deixou ela extremamente inchada. Tem alguma coisa a ver com isso aí? Não, porque a bile, ela atua só no metabolismo de gordura, que são os lipídios. O metabolismo de proteínas acontece a nível estomacal, com as prepsinas, quimiotripsinas. Estava liberando muito. Então, provavelmente, o problema dela, ela estava tendo alguma dificuldade de digestão de proteínas a nível estomacal. Aí liberava direto também. Não fazia digestão, tá? No caso aqui da minha vesícula biliar, ela vai estar tirando essa vesícula biliar, né? A pessoa ela vai ter uma dificuldade de metabolismo de lipídios, porque lipídios são as gorduras, tá? 3. Aqui eu tenho a anatomia do meu coração. O meu coração, ele é quadricavitário. O coração humano, ele é quadricavitário, ou seja, ele tem 4 cavidades. As cavidades superiores são os átrios. Eu tenho um átrio direito e um átrio esquerdo. E as cavidades inferiores são os ventrículos. Tem o ventrículo direito e o ventrículo esquerdo. Qual que é a estratégia do coração humano ser quadricavitário? Dividido em cavidades, separadas por um septo e por válvulas. Evitar a mistura de sangue. Se a gente pegar nível evolutivo, os organismos mais primitivos, eles não têm um coração dividido em 4 segmentos. Então eu tenho mistura de sangue. Para o processo de troca gasosa, isso é mais difícil. Então, evolutivamente, um coração mais complexo evoluiu para ter segmentos, 4 segmentos, tá? Como que funciona a circulação sanguínea? Eu tenho a liberação do sangue oxigenado, que é chamado de sangue arterial, pela minha artéria aorta para o meu corpo inteiro. Então, a artéria aorta leva sangue oxigenado para todos os tecidos do meu corpo. E esse sangue, depois que ele distribui o oxigênio para todas as células,
ele retorna com o gás carbônico que ele retirou das células, ele leva oxigênio, pega gás carbônico e ele retorna pelas veias cavas para o meu átrio direito. Do átrio direito passa para o meu ventrículo esquerdo, então o lado direito do meu coração é rico em sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Depois o ventrículo direito bombeia para as minhas artérias pulmonares, que vão levar esse sangue para os pulmões para que ele seja novamente reoxigenado. E depois esse sangue volta pelas veias pulmonares para o átrio esquerdo, que bombeia para o ventrículo esquerdo, que bombeia para a artéria aorta. Aí eu tenho dois tipos de circulação. A circulação que acontece do coração para o meu corpo todo é a grande circulação ou circulação sistêmica. Já a circulação que acontece entre o coração e os meus pulmões é a pequena circulação ou circulação pulmonar, tá? Lembrando dos vasos, teoricamente, né, as veias, elas são vasos que levam sangue de algum lugar pro coração. E esse sangue tende a ser venoso, veias, sangue venoso, sangue rico em gás carbônico. Em tese é isso. Tem um tipo de veia que não faz esse tipo de transporte. E as artérias, elas levam sangue do coração para algum lugar, um sangue arterial rico em gás carbônico. Nem todas as artérias. Tem uma artéria que não faz esse tipo de transporte, tá? Então, de acordo com esse esquema, quais são os vasos que vão transportar sangue arterial? Ou seja, sangue rico em gás oxigênio. Veja só. A artéria aorta não leva sangue oxigenado para o corpo inteiro? Sim, então ela é um dos vasos. A aorta. A aorta leva sangue oxigenado para o corpo inteiro. Esse sangue perde oxigênio e volta para o meu coração, rico em gás carbônico, venoso, pelas veias cavas. Então as cavas levam sangue venoso. Esse sangue venoso, ele chega no meu coração e é bombeado para a minha artéria pulmonar que vai levar para o coração. Então a artéria pulmonar é a única artéria que leva sangue venoso. A única, tá? Então a artéria pulmonar. E as veias pulmonares retornam do pulmão com sangue oxigenado. Então, as veias pulmonares são as únicas veias que levam sangue arterial. B. Em caso de refluxo sanguíneo, ou seja, o sangue ele tem um determinado sentido passando pelo vaso. O refluxo é quando esse sangue volta, tá? Qual estrutura vai garantir a nível de transporte venoso nas veias? Que estrutura da veia garante que o sangue mantenha o seu sentido unidirecional? As veias são vasos que têm ao longo de todo o seu segmento válvulas que vão permitir que o sangue flua em um único sentido. Se o sangue for voltar, ele vai barrar com a válvula e não vai conseguir. E aí ele é empurrado novamente. Por que a veia precisa disso? Porque a veia, ela não tem capacidade de bombear o sangue. A artéria, ela pulsa, ela bombeia o sangue. Por isso que muitas vezes quando a gente tem algum acidente que tem rompimento de artéria, a gente vê o sangue jorrando. Porque a artéria pulsa, ela bombeia o sangue. A veia não. Por quê? Mas ela pulsa por causa do coração. Pô. Exatamente. Ela pulsa por conta do coração porque ela está mais próxima do meu coração. O coração bombeia o sangue com muita força e a veia recebe esse pulsar. A veia, ela tem várias divisões, então divide. Já a artéria não, é ela, então tipo... Sim. Fica jorrando. Então a artéria recebe o sangue do coração com muita força. O coração bombeia, pulsa, ela pulsa junto e também bombeia o sangue. Agora a veia não, ela recebe o sangue depois que ele já passou pelo corpo inteiro, muitas vezes em um sentido contrário à força da gravidade. Então ela não tem essa força que a artéria tem. Ela é um vaso também muito mais fino do que a artéria. A artéria ela tem um calibre, ela é muito espessa, justamente para ela aguentar a pressão de bombeio do coração. Então a veia, para evitar o refluxo sanguíneo, ela tem várias válvulas ao longo dos seus segmentos. Então a estrutura venosa é as válvulas. O coração, ele também tem válvulas entre a sua cavidade atrioventricular, tá? São as válvulas bicúspide e tricúspide, tá bom? Válvula é sempre para evitar refluxo sanguíneo. Show?